Marco Rubio, novo secretário de Estado dos Estados Unidos, afirma: fomos desonestos ao fazerem os ucranianos acreditarem que poderiam derrotar a Rússia. Com essa declaração, Marco Rubio deixa cada vez mais claro que a nova administração de Donald Trump não está nada disposta a manter a ajuda à Ucrânia na guerra contra os russos, o que pode representar também um desfecho breve para o conflito. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é sábado, dia 1º de fevereiro, e o Marco Rubio concedeu uma entrevista ontem a um canal dos Estados Unidos e disse isso aí, ó. Desonesto, ou seja, o país, Estados Unidos, na gestão de Joe Biden, foi desonesto ao sugerir que a Ucrânia poderia ter derrotado totalmente a Rússia e retomado o controle sobre a Crimeia, que é aquela península localizada no sul da Ucrânia que os russos tomaram lá em 2014. Vamos entender melhor aqui, ó. Vamos contextualizar. O Marco Rubio é um ex-senador dos Estados Unidos e foi indicado agora na nova gestão Trump para ocupar o cargo de secretário de Estado. Só para que você tenha uma noção de equivalência, esse cargo de secretário de Estado lá equivale aqui no Brasil ao cargo de ministro das Relações Exteriores, ou seja, é o chanceler, é o cargo que cuida das relações exteriores do país. Porém, lá nos Estados Unidos, esse cargo tem uma importância, tem um poder muito maior do que aqui no Brasil. Afinal de contas, os Estados Unidos têm uma projeção geopolítica, uma projeção global muito maior que o Brasil. Beleza, beleza? Alguns dizem, inclusive, que este cargo nos Estados Unidos é o segundo mais importante, o segundo mais relevante, atrás apenas de presidente daquele país. Pois bem, o Rubio, que tem toda uma identificação ideológica com Trump, lógico, senão nem teria sido indicado, concedeu ontem uma entrevista a uma jornalista de um canal importante dos Estados Unidos e disse o seguinte, vamos entender, ó. Rubio reconheceu que o presidente russo, Vladimir Putin, realizou atrocidades e coisas horríveis, ou seja, que ele não passa a mão na cabeça do Putin, né? Porém, expressou dúvidas sobre as perspectivas de Kiev, ou seja, da Ucrânia, de uma vitória completa. Ele continua. A desonestidade que existiu é que, aqui quando ele fala em desonestidade, ele está jogando a culpa no governo anterior, governo Joe Biden. Então, ó, a desonestidade do governo Biden é que, de alguma forma, levamos, nós, o país, né, levamos as pessoas a acreditarem que a Ucrânia seria capaz não apenas de derrotar a Rússia, mas de destruir Vladimir Putin, fazendo voltar a que o mundo era em 2014. Aqui ele utiliza como referência o ano de 2014, pois foi o ano em que a Rússia tomou a Crimeia dos ucranianos. Muitos dizem, inclusive, eu creio também nisso, que a guerra, na verdade, a atual guerra entre Rússia e Ucrânia, começa de fato lá em 2014. A guerra fez a Ucrânia retroceder 100 anos, disse Marco Rubio no Megyn Kelly Show. Gente, então o que ele deixa claro aqui, ó? Ele fala aqui, na verdade, aquilo que, inclusive aqui no canal, a gente já vinha falando há muito tempo. A Ucrânia jamais teria capacidade de derrotar a Rússia, tanto é que não derrotou. Por outro lado, o que faz com que a guerra se prolongue no tempo? Já estamos aí chegando a quase 3 anos de conflito. É justamente o apoio que a Ucrânia recebe internacionalmente. Por isso, muitos afirmam que a guerra nem é entre Rússia e Ucrânia, é entre Rússia e o Ocidente, tendo os Estados Unidos até aqui como o principal apoiador, o principal financiador dos ucranianos no conflito. Por outro lado, ainda que haja um apoio ocidental, um apoio dos Estados Unidos, o Ocidente, a OTAN liderada pelos Estados Unidos, sabem que não podem entrar com todas as forças no conflito, porque aí há um risco de o conflito se ampliar ainda mais e se tornar, quem sabe, uma guerra nuclear. É por isso que o apoio americano, o apoio ocidental, ele é meio comedido. Ele é o bastante para fazer com que a guerra não termine, fazendo com que a Rússia, por exemplo, não tenha uma vitória completa sobre a Ucrânia, ao mesmo tempo que não permite também que a Ucrânia vença o conflito. Então fica aí nesse chove e não molha. A Rússia não conquista totalmente a Ucrânia ou não vence a Ucrânia e o inverso também não acontece.
Problema é que a guerra, ao se prolongar, ela acaba provocando inúmeras mortes. Olha, por exemplo, essa manchete, ó, do dia 8 de janeiro. Guerra da Ucrânia já deixou mais de 12 mil civis mortos. Gente, esse número é apenas da população civil, ou seja, aqueles que não têm envolvimento algum com o conflito. O Donald Trump, desde a campanha, desde há mais de um ano atrás, ele sempre bateu na tecla de que se ele fosse presidente à época, provavelmente a guerra não teria se iniciado. E eu, particularmente, acredito fortemente nisso, porque se ele fosse presidente à época, provavelmente ele não permitiria que os Estados Unidos dessem apoio à Ucrânia e, por consequência, a Rússia teria uma efetividade muito maior nos seus anseios de conquista ou de retomada de influência sobre a Ucrânia. Talvez nem existisse guerra, Possivelmente, uma possibilidade, melhor dizendo, era de que o atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fosse derrubado de alguma forma e assumisse o posto por lá um aliado de Vladimir Putin, e aí o Putin nem veria a necessidade de iniciar o atual conflito. Então, gente, a guerra tem provocado aí muitas mortes, como é inevitável em toda guerra, mas tem outro aspecto importante de ser lembrado sempre. Por que os Estados Unidos, há cerca de um século, estão envolvidos praticamente em todos os conflitos do planeta? Por conta disso aqui, Estados Unidos bate recorde de exportação de armas em 2024 com demanda da Ucrânia. Quando uma guerra eclode em qualquer lugar do planeta, os Estados Unidos rapidamente correm lá para fazer o quê? Para vender armas. E isso ocorre, gente, há 100 anos aproximadamente, e você nota, Nenhum desses conflitos nos últimos 100 anos ocorreu em território estadunidense. O mais perto que uma guerra chegou dos Estados Unidos foi, talvez, o ataque a Pearl Harbor lá no final da Segunda Guerra Mundial. Mas fora isso, nenhuma guerra foi sediada em território estadunidense. Por outro lado, os Estados Unidos estão envolvidos em todas as guerras vendendo armas. Olha só os números, As vendas de equipamentos militares dos Estados Unidos para governos estrangeiros cresceram 29% em 24%. Ou seja, 29% em 2024, melhor dizendo, atingindo a cifra recorde de 318,7 bilhões de dólares. É grana, hein? Esse numeral aqui jamais havia sido atingido até aqui, por isso é um número recorde. Aí você talvez possa argumentar, Mas o Donald Trump também não tem interesse em manter esses negócios, essas vendas aí? Será que não há uma pressão forte da indústria bélica dos Estados Unidos para que o atual governo mantenha essa ajuda militar justamente para continuar vendendo armas? Lógico que há, gente. Porém, a Donald Trump ele tem uma estratégia um pouco diferente, uma forma de conduzir o seu governo um pouco diferente dos democratas, por exemplo, ou daquele que o antecedeu, que é o Joe Biden. Donald Trump ele tem uma política muito mais voltada para as questões internas do país, dos Estados Unidos. Não à toa, o slogan de campanha dele é o MAGA, Make America Great Again, fazer a América grande de novo. Então ele meio que deixa de lado as questões externas e foca mais na questão interna. Então, no que se refere a esse conflito, por exemplo, a estratégia do Trump é muito mais de fazer com que países aliados, sobretudo países da OTAN, aumentem os investimentos em armas para que eles sim cuidem da Ucrânia se quiserem, do que os Estados Unidos participar diretamente da defesa dos ucranianos, sacou? Porque se os países europeus aumentarem os investimentos em armamentos, o percentual do PIB, por exemplo, que eles canalizam para a indústria de defesa ou para o setor de defesa de cada um desses países, inevitavelmente eles precisarão comprar mais armas, e quem aparece como grande mercado fornecedor de armas para esses países? Aquele que mais fabrica armamentos no mundo, os Estados Unidos da América. Então, você pegou a ideia? E aí agora, no decorrer do atual governo, precisamos acompanhar atentamente aí como se darão as negociações para que haja o desfecho do conflito. Há uma grande expectativa sobre um eventual encontro. Primeiro, uma conversa, talvez remota, telefônica, entre o Trump e o Putin. Posteriormente, quem sabe o encontro presencial entre os dois, para que as bases sobre o desfecho da guerra sejam definidos, para que tenhamos aí efetivamente o fim desse conflito, muito provavelmente com a Rússia conquistando todo aquele território, ou toda aquela parcela do território ucraniano ali no leste da Ucrânia, que já está sob controle dos russos, o que dá aí cerca de 20, 25% do território ucraniano.
E os ucranianos não restarão outra opção a não ser aceitar os termos que serão impostos pela Rússia e pelos Estados Unidos. E os demais países europeus ficarão provavelmente chupando dedo, porque nenhum deles tem a mesma capacidade de apoiar os ucranianos que os Estados Unidos possuem, pelo menos não até aqui. Beleza, minha gente? É isso aí. Conta para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Lembrando que o Trump tinha prometido acabar com a guerra em 24 horas, né? Não conseguiu fazer isso. Já tem aí quase 2 semanas de governo e a guerra continua, o que confirma também que uma coisa é promessa de campanha, outra coisa é aplicar no seu governo, na sua gestão, aquilo que foi prometido. Há uma distância imensa entre as duas coisas. Fechou? Obrigado então pela audiência. Confira aqui as informações presentes na descrição do vídeo. E é isso aí, te espero no próximo. Forte abraço, até lá. Valeu!